E como funciona, Aline, o seu raciocínio criativo na primeira ideia de um projeto? Essa eu acho que é uma parte mais interessante, assim, né? Quando a gente fala de arquiteta empreendedora, do próprio escritório, a gente sempre pensa numa coisa muito burocrática, né? Mas quando você pensa na parte incrível, que eu mais amo, que é a parte do processo criativo. O processo criativo, ele começa desde quando o cliente me contrata. E aí eu já estou falando que eu faço projetos de igrejas, faço também prédios, né? Ou seja, né, empreendimentos verticais, residências, faço um pouquinho de cada coisa, mas hoje o meu foco é mais prédios e arquitetura de igrejas. Eu tenho focado bastante. Então, quando um pastor me convida ou me contrata para fazer um projeto, eu já quero entender como funciona, para poder te responder isso, do criativo, exatamente assim. Então, eu penso, como funciona, como é a igreja, como é a denominação, a rotina da igreja, as necessidades, o que eles precisam ali, o que precisa ser melhorado, como é a história da igreja. Não é só a história em tempo, mas a história de como foi, já tentou fazer outras obras, outros projetos que pararam no meio do caminho. Existe uma lenda, né, famosa que fala assim, nossa, tá demorando igual obra de igreja, você já viu isso? Demais. Que tem um fundo de verdade, antigamente, né, existia menos planejamento, então as obras começavam e paravam, e aí aquela igreja que passavam anos, de prefeitura tem muito isso. De prefeitura tem muito, prefeitura. Mas hoje, graças a Deus, as obras de igreja evoluiu bastante, tudo evoluiu, né, então agora há um planejamento muito bem feito, e isso é ótimo, né? Sim. E aí, ou seja, o processo criativo começa exatamente assim. Eu entendo as necessidades e a partir daí eu começo a criar sob medida para aquela igreja, aquela denominação. Então, isso faz toda a diferença. Você fica por uma imersão com os líderes da igreja por um tempo e... quanto tempo, mais ou menos? Sim, assim, eu vou te resumir isso, muito prático, assim, em pontos, tá? Então conheço a igreja pessoalmente, converso com o pastor, ele me fala quais são as necessidades, tá? Eu faço as anotações, eu faço uma imersão na igreja, tá? Eu assisto o culto, seja presencial, online, legal. Entendo os ministérios, eu faço questão de presencial para entender os fluxos também, tipo, os membros saem para ir pro banheiro por aqui, eu dá muita volta para ir no banheiro, então sai por aqui, acaba atrapalhando o culto, a porta do banheiro é mais na frente, a livraria é dentro do templo, e isso causa um barulho, atrapalha a acústica na hora do culto. Então, eu observo todos os fluxos e acessos. Então, a partir desse repertório, disso que eu acabo criando, né? Eu tenho um checklist também, que eu já faço, e aí eu analiso por completo. Saindo dali, eu tenho base suficiente para projetar sob medida para aquela igreja. Perfeito. E aí isso me facilita. Por quê? Porque eu entendi as necessidades, depois de uma longa conversa com o pastor, também com as minhas observações, que eu fiz durante um culto, e também respeitando o que a igreja tem. Então, se a igreja é uma igreja que, sei lá, mais tradicional, às vezes não bate palma, ou às vezes o pessoal fica mais sentado do que em pé. Então, eu analiso muito isso. Então, isso também faz parte do processo criativo. Ele é o início, entende? Porque, como eu preciso entender as necessidades da igreja, a necessidade da igreja vai surgir a partir dessa observação. Então, eu observei, fiz a minha análise, eu consigo depois projetar e entrar num processo criativo mais fluido, sabe? Perfeito. E aí isso facilita bastante, assim, na hora do projeto, depois na hora da execução, faz toda a diferença. Legal, show de bola. E como você enxerga a inteligência artificial, né? A gente vê que é uma realidade hoje, que ela tem impactado o processo criativo na arquitetura e onde ela nunca conseguirá substituir o olhar humano. Você consegue fazer um... Sim, consigo. Olha, a IA hoje chegou, né, para dominar muitas áreas. Lá no escritório hoje, na Ava Arquitetura, nós utilizamos mais para a parte de apresentação e visualização do projeto. Então, depois que a gente faz todo o processo criativo, o pastor aprova ou o cliente aprova de uma forma geral, né? Aí nós usamos para fazer várias opções de imagens. Certo. Então, o projeto está pronto, desenvolvido pela gente, diretamente pelo escritório, sob medida, como eu te falei. E a partir daí, a gente pega a IA e faz cores diferentes, materiais diferentes com aquela imagem, projeto já criado, né? A IA não cria nada pra gente, isso a gente não terceiriza. Por quê? Porque um projeto da Ava Arquitetura, ele é feito através de um repertório, tá? Esse repertório não vem de nada que seja muito mecânico. Ele vem de um sentimento mesmo, sabe? De uma coisa criativa. Aline, você pegou, então você poderia escrever um prompt e gerar isso? Não. Na verdade, vem de uma feira que eu participei, sei lá, em Milão,
há 3 anos atrás, junto com algo que eu aprendi na faculdade que foi muito relevante para mim, algo que eu pesquisei e achei interessante aquele elemento. Então, a criatividade e vem daí. A partir daí, eu uso a IA ao meu favor, me dando opções depois disso criado. Então, a criação, ela não é terceirizada. Na Ava Arquitetura, a gente decide criar e a gente decide que a IA seja um auxiliar, sabe? Uma ferramenta mesmo, mas não substituir a gente. Então, é assim que eu uso lá na Ava Arquitetura, exatamente assim. Tem muitos... É porque eu fiz essa pergunta. A gente recebe vários advogados aqui também, os agentes, né? Você se descreve ali, como você falou, eu tive pega uma vivência que fui em Milão e tal, você coloca um histórico e aí ele, com base nisso, ele monta essa parte criativa. Mas você está falando que na Rava vocês que dominam essa parte criativa, vocês não passam para robô, não, porque o que acontece? Como eu te falei que é um somatório de experiências, vivências e aprendizado ao longo do tempo, às vezes a gente começa e depois que faz e entende a história e o histórico do cliente, eu pego uma folha, deixo criar e vou pensando no cliente, vou pensando no local, vou pensando na rotina e eu mesmo começo a desenhar à mão. Legal. E aí eu desenho a partir daquilo, faço, já de repente faço uma paleta de cores que eu pensei para aquele lugar, faço formas, já meio que faço um croquisinho de um paisagismo, porque tudo contribui, né, depois para a estética também. Sim. Então eu pego ali, então é muito que vem de dentro do sentimento, da necessidade para o papel, entende? Aí a partir dali não, aí a partir dali pode ser ferramenta, mas eu acho que isso faz a diferença, sabe? Você buscar algo, claro que Deus é o dono de toda a criatividade, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é criador, né? Ele é o dono de toda a criatividade. Exato. Então quando eu começo um projeto, eu tenho muito cuidado de pedir a Deus isso, né? A gente sozinho não faz nada, mas com Cristo a gente consegue alguma coisa e muito mais do que a gente espera e imagina, né? Então eu falo, Senhor, o Senhor que criou o universo, né? Eu sou dono de toda a sabedoria. Então, que o Senhor me dê a sabedoria, eu preciso fazer esse projeto, preciso atender esse cliente da melhor forma, como que ele quer, como ele deseja. E aí eu medito, às vezes medito em algum versículo. Também eu uso muito o repertório da arte, que é muito importante, né? Eu uso uma arte mais abstrata, uma coisa assim, leio alguma coisa. E antes de começar a fazer esse projeto, eu gosto de escrever um texto sobre ele. Então eu escrevo um texto, por isso que eu tô falando, é muito difícil falar assim, nossa, a IA vai fazer uma coisa, acaba sendo uma coisa meio, facilita, mas ela precisa ser uma ferramenta para mim, mas não substituir esse início que eu acho que é a base muito importante, eu acho que é o diferencial da arquitetura, né? É muito humano, então eu escrevo um texto, às vezes escrevo uma poesia antes de começar o projeto, baseado naquele projeto, e aí, a partir daí eu vou para os croquis à mão, entendeu? Então tem um processo. E aí sim, aí depois passei pro computador, aí já começou. Aí eu falei, então agora a IA pode me dar diferentes materiais daquela fachada, entendeu? Mas teve uma base muito estruturada. Então quando eu vou apresentar para o cliente o projeto, eu falo, olha, a base foi essa, começou numa poesia, começou num croquis assim, ó, nessa paleta de cores, começou numa setorização e foi evoluindo. Sim. E agora nós chegamos nisso. Então, por isso que na Ava Arquitetura nós temos poucas alterações no projeto. Quando o cliente recebe, ele entendeu que foi muito bem embasado, e aí ele escolhe, ele facilita para o cliente a escolha dos materiais, essas coisinhas. Mas o restante ele vê tanto embasamento e foi tão estudado profundamente que ele fala, não é exatamente isso, entendeu? Porque por isso que eu falei, sob medida, é bem sobre o que o cliente deseja.